Murilo, Vamos lá. pra galera que não te conhece, que tá nos assistindo de casa aí, fala um pouquinho da tua trajetória, como é que você começou a se interessar por música? Bom, como a maioria dos adolescentes da minha geração, a gente começou a ouvir rock assim de moleque mesmo, na época da escola. Tinha os... apesar de sempre ter jogado bola, como eu falei, pegava onda, tal, não sei o quê, eu tinha aquela minha turminha do rock and roll lá na escola, sabe? Puta, a gente já rasgava a roupa, já se vestia meio que, né, com os broches, com aquelas coisas assim. E eu comecei a ouvir rock muito cedo, assim, com 10 anos, né, comprando os discos, música pop, Beatles, aí Elton John pintava na vida da gente, até umas coisas mais pop, assim como ABBA. Mas aí quando você começa a conhecer, assim, puta, sei lá, a partir de Beatles, né, você começa a conhecer, no meu caso, Kiss, AC/DC, aquela geração do final dos anos 70, né, dos anos 70 que invadiu os anos 80, eu comecei a ouvir muito rock e a gente, sei lá, vamos ter nossa banda, sem saber tocar absolutamente nada, sabe, porra nenhuma. Vamos ter nossa banda, tal. Então começou a ter isso. E, de fato, começou a evoluir para conseguir ter uma aula de violão e fazer não sei o quê, tirar um som. E eu comecei a cantar nessas bandas, né? Ninguém queria cantar, ninguém, sei lá, sabia? Eu me meti a cantar. Beleza, isso foi uma coisa super caseira, amadora, lógico, moleque de 14 anos, 13 anos, a gente fazendo isso e tal. Até que eu fui para São Paulo, eu fui estudar em São Paulo, fui estudar Direito em São Paulo, e eu fui muito cedo. Eu passei no vestibular, porque eu sou de novembro, então eu terminei o colegial no começo de novembro, e já logo no primeiro vestibular eu já passei na faculdade de São Paulo, fui para São Paulo já no ano seguinte com 17 anos, né? Faria 18 só no final do outro ano. E em São Paulo eu já tocava, já fazia um som aqui em Santos, já me encontrava com os amigos para tirar um som, aquele rock de garagem e tal. Mas em São Paulo, meio sozinho lá, comecei naquela introspecção da vida de morar sozinho. Tudo bem, morei na República durante 3 meses, mas depois tive uma condição de morar sozinho. Eu comecei a fazer um som mesmo, eu mesmo, comigo mesmo. Muita influência assim, no começo de uns cantores, assim, propriamente dito, porque eu acabei eu cheguei a estudar guitarra, mas acabei não aprendendo um instrumento assim de forma que me desse prazer. Mas como eu estava cantando, aquilo serviu para... Os instrumentos acabaram servindo para me acompanhar cantando. Então eu tirava um som no violão ou na guitarra e cantava junto, né? E comecei a virar cantor a partir dali. Então cantava as coisas do David Lee Roth, que eu gostava, que tinha muita influência, do The Doors, do Jim Morrison. E o U2, né, cara? Que eu cantava muitas coisas do U2, gostava muito daquela onda do Bono, né? E juntou esse estilo assim, mas algumas coisas que também curtia, já nesse momento já curtia umas coisas de MPB, do Cazuza, e o rock nacional, né? Que está fazendo 40 anos. Exatamente. Que eu ia assistir os shows da Gangue 90, dos Paralamas, dos Titãs, do próprio Capital Inicial, que lá mais para frente vim fazer parte. E foi assim, mais ou menos, que eu comecei a tocar na faculdade, aí chega lá eu lembro que tinha um bar em São Paulo chamado Singapura, e tinha um piano lá, cara. E eu me meti a tocar piano também. E um dia eu cheguei lá, era bem hypado esse bar, assim, era a galera dos Titãs que frequentava. E um dia eu tava lá tocando um piano, um YouTube mesmo, sei lá, qualquer coisa nesse... E os caras me chamaram para ir num bar, um outro bar chamado Aeroanta, vai conhecer isso aqui e tal. Quer dizer, os caras começaram a me inserir, vamos dizer assim, no mundo da música para eu estar mais próximo daquilo. E era realmente os lugares onde a música estava acontecendo em São Paulo. E nesse momento, acho que foi já em 88, eu com meus 19 anos para 20, eu fui chamado para participar de uma banda chamada Rúcula. Aquele momento era um grande barato, que eu tocava cover, né? Eu fazia U2, fazia The Doors, já estava lá no... Aí os donos do Singapura, eles montaram um bar chamado Aeroanta, famosíssimo, né, nos anos 80. Sim. Todo mundo tocou lá. E tinha o Aeroanta e o Damachoque, um pouquinho antes o Radar Tantan. Mas eu frequentava o Aeroanta, via essa galera, até que eu comecei a tocar no Aeroanta, né? E tinha um projeto que eles chamavam Aerojam, né? Não chamavam nem de cover, Aerojam. E que se juntavam alguns músicos e faziam cover de bandas. Então juntava o Paulo Ricardo com não sei quem, com o Edgar Escandor para fazer Gênesis. Pronto, estava lá. Até que montaram uma banda com músicos, não eram músicos inusitados, até tinha um apresentador de TV, que era o Augusto Xavier, que era apresentador
sabe, boa noite, aquele que tá na tela ali na tua cara. E um locutor de rádio chamado Everson Cândido, que era da 89. E eles montaram uma banda de YouTube e me começaram a convidar. E eu já um pouco antes já tinha feito um cover do The Doors lá nesse projeto. E comecei a participar de alguns shows do YouTube dando uma canja. Eu cantava um show inteiro se precisasse do YouTube, mas nesse projeto eu comecei a dar uma canja. Neste mesmo momento, onde a cena cover estava invadindo, assim, inclusive os caras estavam ganhando cachês de bandas como Ira, como não sei o que, os caras estavam bombando. Eu fui convidado para ingressar numa banda de som autoral, que era o que eu queria, que era o Rúcula. E aí começou a minha história no caminho da música autoral mesmo, onde gravei um disco, né? Porque o trabalho de cover estava bem, legal, podia fazer lá os shows e tal, e nada impedia de que o Rúcula, eu ia lá, pegava, fazia um show, tocava meus YouTube lá, meus The Doors, as coisas que eu gostava de tocar na época. Mas eu caminhei pro trabalho autoral junto com essa banda, uma galera lá da Zona Norte, da Vila Maria, rapaziada ponta firme pra caramba, músicos legais pra cacete, mas que estavam naquela ideia de levar pra frente o trabalho autoral. A gente teve alguns percalços, assim, não, digamos, de produção do disco, mas acho que mercadológico, porque, cara, eu nunca me esqueço, a gente estava gravando o disco, né? Tinha um investidor e tal, veio o Fernando Collor cortando os dinheiros de investimento, quer dizer, aquele emburacada na economia, e a gente olhando aquilo, será que isso vai afetar o mercado fonográfico? E, de fato, cara, afetou, né? Mas nada que impediu a gente ir lá, a molecada, de correr atrás, de fazer show, a gente se virava bem legal. E o Rúcula até chegou a participar de uma ceninha legal, a gente viajou bastante e tal.